Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma análise de mercado briefing para o dia 26 de janeiro de 2015. O mês já está finalizando e eu tenho uma sinalização aqui lateral para o Ibovespa. A gente teve ontem aquele dia de alta com 0,44%, onde eu falei que a gente respeitou essa última máxima. Para você que está chegando aqui agora, eu vou fazer uma análise técnica, uma análise clássica do Ibovespa, onde basicamente eu vou utilizar os métodos, o meu método, para enxergar pontos de compra ou venda nas ações. Acesse voinvestirnabolsa.com.br, vai aqui guia do iniciante, tem um monte de páginas aqui que você pode me acompanhar e saber como investir, quais são os primeiros passos para dar no mercado de ações. Clica aqui também, curtir e acessa e acompanha a gente aí pelo Facebook. Se quiser receber essas análises por e-mail, é só clicar aqui e aí você vai se inscrever, colocar seu e-mail e receber todos os dias. Então aqui análise técnica clássica, o Ibovespa estava trabalhando aqui com esse fundo aqui no mesmo nível desse fundo anterior em relação às mínimas, Algumas pessoas me perguntam se isso aqui não é um triângulo simétrico e aí eu falo que depende do que você enxerga por ser triângulo simétrico, Se você pegar essa mínima com essa mínima daqui, vai traçar aquela linha que eu fiz logo no começo, que era isso aqui. Então eu vou expandir até o limite. E o que foi que a gente viu mais ou menos? Foi que essa linha foi perdida. Então aí alguém pode chegar aqui e falar assim, não, mas eu subo um pouco essa linha para aqui, para esse fechamento. Diminuo um pouco aqui essa daqui, eu abaixo mais um pouco essa. E aí eu ajusto para ficar aqui um triângulo. Então aqui é um triângulo simétrico que foi rompido. Então isso aí é tudo exercício aqui de desenho, A gente consegue ver ou enxergar aquilo que quer. Então se você quiser ver isso aqui ou enxergar, então é com você. Eu enxergo isso aqui, eu tenho a mínima, eu sempre trabalho aqui com as mínimas, então eu tenho essa mínima daqui, que são dois fundos, traço, coloco lá uma reta aqui unindo as duas mínimas, os dois fundos, os dois topos, traço e aí eu faço aqui os meus desenhos, que se você fez o meu curso sabe que não serve para muita coisa, Só serve para a gente ficar conversando aqui sobre o mercado, linha de tendência de alta ou baixa. No final, quem me faz comprar ou vender uma ação não é ou não são essas linhas aqui. Então eu vou até tirar essa linha aqui, já que o Ibovespa agora está em uma configuração de retângulo. Eu não tenho ainda esse topo confirmado, mas se eu fizer outra máxima aqui, abaixo dessa máxima, em 50.281 pontos, eu já confirmo aqui o segundo toque no segundo topo e o segundo toque aqui no fundo. Então eu já tenho aqui um retângulo formado, onde a gente pode ficar lateralizando, voltar a cair, tocar aqui, e voltar a subir e ficar aqui durante algum tempo até uma definição. Se eu voltar a subir a partir de agora e violar essa máxima daqui em 50.280 pontos aproximadamente, eu tenho tudo para subir forte e pegar essa altura aqui desse retângulo, essa altura aqui desse canal aqui lateral, e eu expando para cima. Então eu pego aqui essa máxima 50.280, subtrai aqui dos 47.372, pego essa altura e expando para cima, que dá mais ou menos isso aqui que eu vou fazer com você agora. Mais ou menos aqui, eu pego isso aqui, essa altura desse canal e expando para cima, dá mais ou menos isso aqui de alvo, 52.990, 53 mil pontos. Então isso aqui vai ser o alvo, 53 mil pontos, de um possível rompimento desse canal aqui, desse retângulo. Então bastante atenção aqui nessa movimentação. O viés do Ibovespa ainda é um viés, volta a ser um viés aqui baixista, já que eu estou trabalhando abaixo da média. Então esse candle de hoje deixou aqui uma sinalização, confirmou a nossa indefinição do mercado. Se eu der um zoom aqui, eu vou ver que o mercado está muito indeciso, Pode lateralizar. Se voltar a cair a partir de agora, deve ter uma movimentação mais intensa na ponta vendedora. O mais provável aqui é que o mercado lateralize, fique indeciso aqui por algum tempo para depois se reafirmar na ponta ou na venda. Então essa aqui é a análise do Ibovespa. E agora eu vou fazer uma análise aqui do dólar futuro.
Então, o dólar futuro trabalhando dentro de uma tendência de baixa, como eu já havia falado, como eu já venho comentando nos últimos vídeos, trabalha aqui nessa região. Eu falei que se perdesse essa região dos 2.619, que é a retração de 382 de Fibo de toda a perna de alta, a tendência seria buscar os 50% de Fibo, isso aconteceu. E agora, se fechar aqui abaixo, a tendência vai ser buscar os 2.513. Então, lateralizando por algum tempo também o dólar, mas a tendência é de baixa, já que eu trabalho abaixo das médias, da média, né, da minha média. Juros futuros, DI de um dia, 2017, o vencimento lá embaixo, né, teve até um pico aqui, chegou a encostar aqui na média 12,51, não conseguimos fechar acima, então o viés dos juros continua sendo o viés de baixa, e indeciso aqui, trabalhando em cima de uma região de suporte no gráfico semanal. Então aqui é o gráfico semanal, né, uma região aqui de suporte, e eu volto a ficar comprador se e somente se os juros conseguirem fechar algum dia acima dessa máxima daqui em 12,57. Viés também lateral baixista. A Petrobras não fez aquela compra, né, que eu falei no vídeo de ontem. Eu falei que a Petrobras poderia gerar compra para mim se violasse essa máxima em 10,46. O stop ficaria aqui abaixo de 9,97. Eu falei que tinha essa região aqui de último topo como resistência. E a Petrobras não violou os 10,46 e não gerou compra para mim. Fiz aqui uma lista, né, das ações que eu tenho aqui, ó, que eu tinha colocado ontem: Petrobras, Bradesco e Porto Seguro. Vou colocar aqui, ó, Bradesco e Porto Seguro. Bradesco também não gerou compra com aquele rompimento de LTB, mas na verdade isso aqui não é, eu não compro por causa da LTB, eu compro por causa do meu método, como você viu no meu curso. Então o que é que acontece? O Bradesco não violou essa máxima e não gerou compra. Porto Seguro foi outra ação aqui que também não gerou compra, porque não violou a máxima de ontem. Então, não violando essa máxima de 30,28, eu não compro essa ação. A ação volta aqui para o viés baixista. Então, eu já tiro aqui essas ações. Gafisa, o stop era de 7%, por isso que eu não compraria. Para comprar amanhã, depois eu volto para comentar a Vale. Eu vou adiantar que eu tenho somente Bradesco ainda, uma tentativa aqui de romper essa LTB, ou se você conhece meu método, é uma compra pelo meu método, já que a ação está forte. Então, acima de 36,05 gera uma compra, o stop abaixo de 34,78, stop de 4%. Então, acompanha aqui Bradesco. Eu vou voltar aqui para comentar Vale 5. Assim, eu estava falando de Petrobras, não foi? Vamos voltar para Petrobras. A Petrobras segue aqui aguardando a confirmação de um novo topo. Se eu tiver uma nova máxima abaixo dos 10,46, eu confirmo o topo, e aí eu já posso até tentar armar outra operação na ponta vendida. Eu não faço operações na ponta vendida agora, porque meu método não está mandando, então eu aguardo para essa operação aqui no futuro. Já a Vale 5 está muito fraquinha, né? Já está voltando aqui uma tendência de baixa novamente. Assim como o Ibovespa está lateralizando, eu tenho 18,10 a mínima, aqui 18,10 mínima, então eu tenho essa região aqui, vou colocar uma linha, como uma principal região de suporte. Hoje a mínima foi de 18,17, se na segunda-feira eu perder os 18,17, eu já penso em abrir uma posição vendida aqui em Vale 5, porque a tendência vai ser cair mais um pouco. Então, para operações na ponta vendedora, não é o meu método puro e simples, é apenas uma observação aqui da Vale 5, trabalhar também lateralizando. Vou tirar essas expansões, essas retrações de Fibo e vou colocar uma linha também aqui em cima. Então eu tenho uma lateralização no mercado aqui da Vale. Essas máximas servem como região de resistência e essas mínimas como região de suporte. Vale salientar que esse suporte aqui é muito forte, onde a gente encontrou uma pressão compradora aqui, mas o viés é um viés baixista, já que eu tenho, nesse ponto aqui, eu tive um toque no suporte e o histograma estava comprador. Nesse ponto eu tive um ponto no suporte e estava vendedor, e agora aqui está mais vendedor ainda. Então aqui entrando força vendedora aqui na Vale do Rio Doce, muita atenção a essa movimentação. Se perder aqui 18,10, 18,17, a tendência é que a ação possa aqui recuar com mais intensidade. E no gráfico semanal, essa lateralização serviu para desafogar as mágoas dos vendedores aqui, né? Então a gente pode estar dando início a mais uma queda aqui na Vale. Então eu tenho, né,
que observar de perto essa ação. Para vender, eu tenho Even, Siderúrgica Nacional e CEMIG, mas antes de falar das vendas, eu vou falar das vendas abertas aqui. Tenho a Braskem no gráfico semanal, no gráfico diário, Braskem derretendo aqui. Desde a última venda, que foi aqui no dia 6 de janeiro, a gente tem até agora 25% de lucro, então foi uma venda que eu falei aqui nos vídeos, que o meu método está vendido, são as 3 ações, Bradesco, Braskem, né? Sabesp, deixa eu colocar aqui Sabesp, Banco do Brasil. Então, o Braskem a gente já vê que a gente saiu pelo alvo 10 e agora está pelo alvo móvel na ação. O Banco do Brasil não gerou saída, já que não rompeu aqui os 23,25. Então, só observa agora, subo meu stop para os 23,12. A abertura da operação na ponta vendedora foi aqui. Se eu sair amanhã, eu vou sair com lucro de 1,8% na ponta vendida em Banco do Brasil. Sabesp é uma ação também que o método está vendido, e eu falei isso aqui com você. Lembra que eu abri essa venda aqui no vídeo? Só é você dar uma olhada lá no vídeo do dia 30 de dezembro de 2014, né? Então, que foi a análise para o dia 2 de janeiro. Então, a análise fez essa venda. Hoje deixa eu tirar aqui. A Sabesp já saiu com lucro de 8,4% no alvo 10. E agora a gente segue aqui pelo alvo móvel, até agora com 20% de lucro. Então, se eu sair agora, né, eu teria aqui no final 14% de lucro médio. Então, só hoje a ação caiu 11,65%, e assim como a Braskem está derretendo aqui no mercado, né? Dá uma olhada aqui na Braskem. O que é isso? O que é isso? Nessa semana a ação cai 20%. Despenca com força e entra agora numa tendência primária de queda. Despencando a Braskem, né? Para quem está vendido aqui, isso aqui é lindo demais. Então, Braskem até agora no mês caindo 30%. Voltando ao assunto, a ação que meu método manda vender na próxima segunda, meu método aqui, é a ação da CEMIG 4, gera uma venda aqui, se perder a mínima em 11,37. Stop fica aqui acima dos 11,82, um stop de quase 5%. A ação é muito volátil, né? A última venda aconteceu aqui e acabou que gerou aqui um lucro de 2%. Depois outra venda aqui. Pela volatilidade do papel, a gente sai aqui com lucro de 4,3%, e pode ser que a gente esteja dando início a mais uma movimentação baixista aqui em CEMIG 4, que inclusive já está vendida no gráfico semanal. A próxima ação aqui são 2 ações, Siderúrgica Nacional. Aqui não é o meu método, o puro e simples, né? Aqui é a virada da média. Então, Siderúrgica Nacional ingressando aqui numa tendência de baixa no gráfico de 120 minutos. Hoje caiu 6,19%. Gera uma saída aqui, gera uma opção na ponta vendedora com stop de 5,5% na próxima segunda-feira. Então, CEMIG, venda aqui não é pelo meu método, mas pela virada da média na perda dos R$5. Próxima operação para segunda-feira, de olho em Even 3. Even 3 aqui, hoje com a queda de 5,15%, gera uma venda na perda dessa mínima em 4,55. O stop ficaria aqui acima de 4,80, mas o stop está muito longo, 6% de stop, para uma ação cotada abaixo de R$5. Não compensa, mas eu estou compartilhando aqui Even 3. Então, para o meu método, só CEMIG 3 e Bradesco na próxima segunda-feira. É isso aí, até o próximo vídeo e foi um prazer.